Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Eu vou colar aqui, bom dia, para quem tá vendo no... Opa! Videobook número 08, pai rico, pai pobre, saco de dinheiro, pilha de livros. Gente, esse robô, quando ela fala assim, eu boto para colar aqui o título da live, é muito engraçado. Então, gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos no episódio 9 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, estou fazendo essas leituras ao vivo, estou deixando gravadas na minha playlist do YouTube e também aqui no feed do Instagram. E o objetivo é incentivar os pais, as mães, incentivar todo mundo nessa leitura desse livro aqui, que é super instigante, sensacional. Esse livro do Roberto Kiyosaki tem o objetivo de despertar a inteligência financeira na gente e nos filhos e nas crianças. Quando ele escreveu esse livro, ele começou a relatar o contato que ele teve com essa inteligência financeira com 9 anos. Então, assim, nunca é tarde, agora a gente, despertando para isso, independente da idade que você está olhando. E quando o seu filho já tem alguma idade que consegue identificar o preço das coisas, também é interessante já começar a conversar com o filho sobre isso, né? Então, assim, a ideia é ler algumas páginas, tipo assim, uma meia horinha de leitura, todos os dias, de segunda a sexta. A gente já tá na página 93, mas esse livro é como a série do Friends. Cada série tem coisas interessantes e coisas produtivas. Então, assim, se você não viu os primeiros videobooks, pode ficar aqui, que certamente vai tirar alguma coisa produtiva e depois dá para voltar lá e ver e ler com a gente as outras páginas, né? Então a ideia é assim, vocês colocando aqui nos comentários as ideias, experiências, os insights, as viradas de chaves que vocês vão tendo, e aí daqui uma meia horinha eu vejo os comentários e a gente discute e conversa junto, certo? Gente, para me apresentar aqui, quem não me conhece ainda, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E o objetivo da leitura desse livro é incentivar que os pais façam momentos de leitura com os filhos, junto, né? E também incentivar de que nunca é tarde. Os meus filhos já estão adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21, a Laura tem 19. E eu tô lendo isso, eu digo que eu tô lendo esse livro para eles, né? Junto para eles e junto com vocês, pra gente aprender junto. Então isso eu acho muito lindo na educação de pais e filhos. Identifiquei o meu propósito de vida, que é ajudar outros pais e outras mães a educarem seus filhos. Então eu tô aqui nesse espaço colocando toda a minha experiência de 24 anos aí de educação de filhos, que deu super certo. A nossa relação é super aberta, é uma relação de cumplicidade, uma relação de admiração mútua. Então a gente construiu tudo isso ao longo de 24 anos e o meu objetivo aqui é passar para vocês toda essa experiência, e a leitura desse livro e despertar a inteligência financeira é um pedacinho dessa educação. Então eu vou começar a ler hoje a página 93, que é a lição 2 do capítulo 2, que diz assim: por que possibilitar a proficiência financeira? Sendo que a ideia é possibilitar a proficiência financeira, fala porque não adianta ter instrução, ter faculdade, ter uma posição acadêmica muito relevante, ter um bom emprego e não ter proficiência financeira. Então, se tem um bom emprego, se tem um bom salário, se tem mestrado, doutorado, enfim, se já estudou a profissão,
e tem uma boa posição nesse sentido, mas não tem proficiência financeira, isso é um tipo assim, é um caminho para que a pessoa não conquiste a sua independência financeira. Porque quando a pessoa não usa esse salário e não usa esse dinheiro que entra todo mês de uma maneira inteligente, essa pessoa gasta tudo, não junta nunca nada e não vai conseguir ter uma quantidade de ativos suficiente no mês que consiga propiciar uma outra renda, ou que consiga comprar ações de empresas, ou que consiga, enfim, construir, né, um patrimônio, alguma coisa que dê uma liberdade financeira lá na frente. E nas páginas passadas, né, o Robert Kiyosaki citou aqui, ó, que eu grifei, o que para ele significa riqueza. Eu vou ler de novo essa frase e a gente já começa a leitura nas páginas de hoje. O que significa riqueza para o Robert Kiyosaki? A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Então, isso é uma coisa que ficou muito clara na mente dele, né? Que tem um momento que, se a pessoa para de trabalhar, ela consegue viver para o resto da vida, ela já conseguiu um patrimônio, ou ela tem uma renda que faça o dinheiro trabalhar para ela. E outra coisa também que ele citou aqui, que o que resulta como empregado e proprietário da casa própria, a casa própria, né, ele fala que a gente precisa tomar cuidado, que a casa própria não é um ativo e sim um passivo. Então ele falou aqui, como empregado e proprietário da casa própria, seus esforços no trabalho em geral resultam no seguinte: você trabalha para uma empresa privada, quando é assalariado, você trabalha para o governo, né, quando o governo tira o dinheiro do seu salário, e você trabalha para o banco quando você paga juros. Então, assim, tem uma hora que você tem que trabalhar para você tem que fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E hoje a gente vai começar na página 93, que é a lição 2 do capítulo 2, onde ele fala assim: por que possibilitar a proficiência financeira, que é a inteligência financeira propriamente dita. Resumo. Esse é o resumo da lição anterior. Deixa eu ver aqui. Tudo que a gente viu. Depois desse resumo, gente, eu vou ler rapidinho e vou deixar no canal do YouTube, certo? Aqui, essa foi a lição 2 que a gente viu. Sessão de estudo, capítulo 2, lição 2, por que possibilitar a proficiência financeira? Foi então o que a gente viu. Agora, capítulo 2, lição 2, por que possibilitar a proficiência financeira? Então a gente leu já essa lição 2, capítulo 2, e ele ia começar o resumo agora, que a gente não vai ler aqui o resumo, e a gente vai começar então o capítulo 3, gente. Olha que legal. O capítulo 3, que diz assim: cuide do seu negócio. Então, os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. Em 1974, Ray Kroc, fundador do McDonald's, foi convidado a fazer uma palestra para a turma de MBA da Universidade do Texas em Austin. Um amigo meu, muito querido, Kate Cunningham, era aluno dessa turma. Depois de uma exposição forte e inspiradora, os estudantes perguntaram a Ray se gostaria de se juntar a eles e em um bar que frequentavam para tomar uma cerveja. Ray aceitou gentilmente. Qual é o seu negócio? Perguntou Ray, quando todo mundo já estava com o seu copo de cerveja na mão. Todos riram, conta Kate. A maior parte da turma pensou que Ray estivesse brincando. Ninguém respondeu e Ray repetiu a pergunta: em que negócio vocês pensam que eu atuo? Os estudantes soltaram uma gargalhada e finalmente uma alma corajosa gritou: Ray, há alguém no mundo que não saiba que você está no ramo dos hambúrgueres? Do McDonald's, né?
Ray deu uma risada. Achei que vocês fossem responder isso mesmo. Fez uma pausa e rapidamente acrescentou. Senhoras e senhores, não atuo no ramo de hambúrgueres. Meu negócio são imóveis. Kate conta que Ray passou um bom tempo explicando seu ponto de vista. Em seu plano de negócios, Ray sabia que o principal foco era a venda de franquias de hambúrguer, mas nunca perdeu à vista a localização de cada uma delas. Ele sabia que os imóveis e sua localização eram o principal fator de sucesso das franquias. Basicamente, a pessoa que compra a franquia paga pelo imóvel em que ela está situada para a organização de Ray Kroc. Atualmente, o McDonald's é o maior proprietário individual de terrenos no mundo, superando até... Desculpa, me engasguei. Superando até a Igreja Católica. Olha que interessante. Então, atualmente o McDonald's é o maior proprietário individual de terrenos no mundo, superando até a Igreja Católica. O McDonald's é proprietário de alguns dos cruzamentos e esquinas mais valiosos, não só dos Estados Unidos, como também de outras partes do mundo. Kate diz que esta foi uma das mais importantes lições que recebeu em sua vida. Atualmente, Kate é proprietário de Lava Rápidos, mas seu negócio são os terrenos que estão por baixo deles. O capítulo anterior terminou com diagramas ilustrando que a maioria das pessoas trabalha para todo mundo, menos para elas mesmas. Elas trabalham em primeiro lugar para os donos das empresas, depois para o governo, ao pagar impostos, finalmente para o banco em que fizeram financiamento imobiliário. Quando garoto, não havia nenhum McDonald's por perto. Contudo, meu pai rico ensinou a mim e a Mike a mesma lição que Ray Kroc deu na Universidade do Texas. É a lição número 3 dos ricos. O segredo é: cuide do seu negócio. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feito para outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de uma vida inteira de trabalho. Nosso atual sistema de ensino se concentra em preparar a juventude para os empregos por meio do desenvolvimento de habilidades acadêmicas, que é aprendendo as profissões, né, gente? Suas vidas girarão em torno dos seus salários, ou, como mostrado anteriormente, da coluna de renda. Depois de desenvolvidas as habilidades acadêmicas, os estudantes vão para níveis mais elevados de ensino, a fim de desenvolver suas habilidades profissionais, se especializar na profissão, tudo certo, mas olha só, eles estudam para se tornar engenheiros, cientistas, cozinheiros, policiais, artistas, escritores e etc. Suas habilidades profissionais lhes permitirão ingressar na força de trabalho e trabalhar por dinheiro. Aí começa o lado errado da história. Começa, não que seja totalmente errado, olha só. Mas há uma grande diferença entre sua profissão e o seu negócio. Muitas vezes pergunto às pessoas: qual é o seu negócio? E elas respondem: sou bancário. Então lhes pergunto se são donos do banco. Em geral retrucam: não, eu trabalho para o banco. Olha a ideia. Neste caso, está se confundindo profissão com negócio. Então, não é errado a gente estudar para se especializar na nossa profissão. O que a gente precisa desenvolver e ter alguma ideia é criar um negócio em que a nossa profissão seja a origem daquele ativo, que a nossa profissão, a nossa habilidade, o nosso conhecimento faça uma renda, né? E não trabalhar para uma empresa, para o dono da empresa fazer a renda para ele, entende? Essa é a moral da história. Então, isso se confunde, profissão com negócio. Sua profissão pode ser a de bancário, mas elas ainda não são donas da empresa.
Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que estuda. Se você estuda, digamos, culinária, você se torna um chefe. Se você estuda direito, se torna um advogado. Se você estuda mecânica de automóveis, se torna um mecânico. O erro de se tornar aquilo que estuda é que muitas pessoas se esquecem de cuidar do seu negócio. Passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e as enriquecendo, aquilo que eu falei anteriormente. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. Ele gira em torno da sua coluna de ativos, em oposição à sua coluna de renda. Como dito anteriormente, a regra número 1 é conhecer a diferença entre ativos e passivos e comprar ativos. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. É por isso que ouvimos com tanta frequência: preciso de um aumento, se pelo menos conseguisse uma promoção, vou voltar a estudar para arrumar um emprego melhor, vou fazer hora extra, quem sabe consigo mais um emprego, vou me demitir em 2 semanas, encontrei um emprego com salário melhor. Em alguns círculos, essas são ideias sensatas. Contudo, se prestar atenção em Ray Kroc, verá que ainda não está cuidando do seu negócio. Todas as ideias ainda focam a coluna de renda e só ajudarão a pessoa a ter mais segurança financeira se o dinheiro adicional for utilizado na aquisição de ativos geradores de renda. Então, aquilo é aquele raciocínio de, tudo bem, pode até ter um emprego, mas o dinheiro que sobra, digamos, do custo fixo, reduzir o custo fixo, e se sobra um dinheiro do salário, comprando ações, enfim, mas sempre pensando em ter um negócio. Aqui tem aquela leiturinha, né? Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feito para outras pessoas. Isso aqui é a principal razão pela qual os pobres e a classe média são conservadores do ponto de vista financeiro, o que significa não posso me arriscar, é que não tem um embasamento financeiro, apenas agarram-se a seus empregos, fazem o que é seguro. Quando o corte de pessoal se tornou a tendência, milhões de trabalhadores descobriram que o seu chamado maior ativo, sua residência, os estava comendo vivos. Seu ativo, chamado de casa, ainda lhes custava dinheiro a cada mês. Que é um raciocínio errado, né? Porque o ativo não tira dinheiro, o ativo coloca dinheiro. Seu carro, outro ativo, que eles achavam que é ativo, os devorava. Os tacos de golfe guardados na garagem e que tinham custado $1.000 já não valiam isso, desvalorizaram. Sem segurança no emprego, não tinham nada a que recorrer. O que pensavam que eram ativos não os podia ajudar a sobreviver em uma época de crise financeira. Que nem agora na pandemia, né, gente? Muita gente está conseguindo vender e até aumentar o faturamento com o trabalho do marketing digital, né? Porque com essa pandemia, restaurantes fechados, escolas fechadas, comércio, tudo fechado, muita gente comprou comida pela internet, comprou coisas tudo pela internet. Então, é saber se adequar às crises, né? Aí, continuando, imagino todos nós já tenhamos preenchido uma ficha de cadastro para solicitar um financiamento imobiliário ou de um imóvel. É bem interessante olhar para o item patrimônio líquido, porque é isso que os bancos e as práticas contábeis aceitam como ativo de uma pessoa. Certo dia, minha posição financeira não parecia muito boa para obter crédito, de modo que incluí meus tacos de golfe, minha coleção de arte, livros, aparelhos eletrônicos, ternos Armani, relógios de pulso, sapatos e outros objetos pessoais, a fim de aumentar o montante da coluna dos ativos. O empréstimo, entretanto, foi recusado, porque eu tinha muito dinheiro investido em imóveis. Os responsáveis pela concessão de empréstimo
não gostaram do fato de eu obter uma parte tão grande da minha renda de apartamentos alugados. Queriam saber por que eu não tinha um emprego formal, com um salário. Não questionaram os ternos Armani, os tacos de golfe ou a coleção de arte. A vida, às vezes, é difícil para quem não se encaixa no perfil padrão. Tenho arrepios sempre que ouço alguém dizendo que o seu patrimônio líquido é 1 milhão ou 100 mil dólares ou de qualquer outro valor. Um dos motivos por que o patrimônio líquido não é um indicador acurado é simplesmente porque no momento em que começa a vender seus ativos, seus ganhos são tributados. Muitas pessoas se envolvem em dificuldades financeiras quando sua renda é reduzida. Pegam empréstimos, vendem seus ativos, mas seus ativos em geral só podem ser vendidos por uma fração do valor declarado em seu balanço patrimonial. Ou, se houver um ganho na sua renda, será tributado. De modo que, repito, o governo pega uma parte dos ganhos, reduzindo assim o montante disponível para auxiliá-los a sair da dívida. Por isso, costumo dizer que o patrimônio líquido de alguém frequentemente vale menos do que se pensa. Comece a cuidar do seu negócio, mantenha o seu emprego, mas comece a comprar ativos reais e não passivos ou objetos pessoais que perdem o seu valor real assim que chegam à sua casa. Um carro novo perde cerca de 25% do preço que você paga no momento que sai da concessionária. O carro 0 km, né? Não é um ativo verdadeiro, mesmo que o seu banco permita que você liste entre seus ativos. O meu novo taco de titânio, que custou 400 dólares, passou a valer 150 dólares no momento em que pisei no campo de golfe. Passou a ser um objeto usado, né? Reduza as despesas e os passivos e forme diligentemente uma base sólida de ativos. Para que os jovens que ainda não saíram de casa, é importante que seus pais lhes ensinem a diferença entre ativos e passivos. Faça com que seus filhos comecem a construir uma base substancial de ativos antes que saiam de casa. Aí entra uma parte muito legal que a gente que está aqui, né, sabemos da idade que nós já estamos, né, contando a Inês, contando a Rosane, a gente não saiu de casa com essa mentalidade. Então, aí é que tá a importância de passar isso para os filhos, né? Então, eu vou grifar isso aqui. Declara-se os ganhos, onde é que tá? Um carro novo. Para os jovens que ainda não saíram de casa, é importante que seus pais lhe ensinem a diferença entre ativos e passivos. Faça com que seus filhos comecem a construir uma base substancial de ativos antes que saiam de casa. Casem-se, comprem um imóvel, tenham filhos e se encontrem em uma situação financeira difícil, agarrando-se a um emprego e comprando tudo a crédito. Vejo muitos jovens casarem e se verem aprisionados em um estilo de vida que não lhes permite sair do sufoco das dívidas durante a maior parte de sua vida de trabalho. Para muitas pessoas, quando o último filho sai de casa, os pais constatam que não se prepararam adequadamente para a aposentadoria e começam a tentar economizar algum dinheiro. Então, seus próprios pais adoecem e eles se deparam com novas dificuldades. Então, assim, os pais acabam sendo um problema para os filhos, né? Incrível isso. Como a gente pode mudar isso, né? Se a gente tivesse uma educação financeira diferente, e é isso que eu prego tanto com esse livro, assim, né? Pra gente despertar isso de uma vez por todas, né? Então, qual é o tipo de ativo que sugiro que você ou seus filhos adquiram? No meu mundo, ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes. Aqui.
que são eles. Negócios que não exijam a minha presença, sou o dono deles, mas não administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. Ações, tributos, imóveis que geram renda, quando coloca para alugar, né? Não imóvel que a gente está morando, tem que ser um imóvel que está alugado. Promissórias, royalties de propriedade intelectual como música, literatura, patentes, tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Esses são os pontos aqui, ó, que eu acabei de ler. É o que o Robert considera ativo, certo? Então, quando garoto, meu pai instruído me incentivava a procurar um emprego seguro, que é o pai pobre. O meu pai rico, por outro lado, me incentivava a investir naquilo que me agradasse. Se você não gostar de seus ativos, não cuidará deles. Comecei a adquirir imóveis simplesmente porque adoro prédios e terrenos. Gosto de comprá-los. Poderia passar o dia analisando propriedades. Quando surgem problemas, não são tão graves a ponto de mudar o meu apreço pelos imóveis. Pessoas que detestam imóveis não deveriam comprá-los. Adoro ações de empresas, ações de pequenas empresas, especialmente aquelas que estão iniciando suas atividades. A razão é que eu sou um empreendedor, não um homem de grandes empresas. Quando jovem, trabalhei em grandes organizações como a Standard Oil da Califórnia, a Marinha dos Estados Unidos e a Xerox Corporation. Apreciei o tempo que lá passei e tenho boas lembranças, mas eu sabia lá no fundo que não era um homem de organizações. Gosto de iniciar empresas, não de geri-las. Então, compro em geral ações de pequenas empresas e às vezes até inicio a empresa e depois a levo ao mercado. Pode-se fazer fortunas com a emissão de novas ações e eu gosto desse jogo. Muitas pessoas têm medo de pequenas empresas e as consideram arriscadas e de fato o são. Mas o risco sempre é menor se você gostar daquilo em que está investindo. Compreender e conhecer o jogo. Com pequenas empresas, minha estratégia é de investimento. É me desfazer das ações no prazo de 1 ano. Por outro lado, minha estratégia para os imóveis é começar com pouco, depois trocá-los por imóveis maiores e, portanto, adiar o pagamento dos impostos sobre os ganhos. Isso permite que o seu valor aumente acentuadamente. Costumo ficar com imóveis no máximo 7 anos. Durante anos mesmo, quando estava na Marinha ou na Xerox, fiz o que o meu pai rico aconselhava. Fiquei no meu emprego, mas ainda assim cuidava dos meus negócios. Estava atento à minha coluna de ativos. Negociava com imóveis e ações e enquanto isso, o pai rico sempre destacava a importância da proficiência financeira. Quanto mais eu entendesse a contabilidade e a gestão do dinheiro, melhor poderia analisar investimentos e, por fim, construir a minha própria empresa. Aqui ele salientou essa frase aqui, ó. Comece a cuidar do seu negócio, mantenha o seu emprego, mas comece a comprar ativos reais e não passivos. E aqui, continuando, caso fique no seu emprego, cuide dos seus negócios, ok? Quando digo para cuidar dos seus negócios, refiro-me à formação e à manutenção de uma coluna sólida de ativos. Se um dinheiro entrar nela, nunca o deixe sair de lá. Pense nesse modo, depois de entrar em sua coluna de ativos, o dinheiro passa a ser seu empregado e não deve mais sair de lá. O melhor disso tudo é que o dinheiro trabalha sem reclamar.
24 horas por dia e pode fazê-lo durante gerações. Mantenha o seu emprego, seja um ótimo funcionário, mas construa a sua coluna de ativos. À medida que o fluxo de caixa cresce, você pode comprar alguns artigos de luxo. Uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último, enquanto os pobres e a classe média tendem a fazê-lo antes. Nos Estados Unidos, essas pessoas frequentemente compram itens de luxo como casas grandes, diamantes, peles, joias ou barcos, porque desejam aparentar ser ricos. Parecem ricos, mas na verdade estão afundando em dívidas. As pessoas que já têm dinheiro, os ricos em longo prazo, constroem primeiro a sua coluna de ativos. Então, com a renda gerada por essa coluna, compram os supérfluos, que vem daquela coluna de ativos, certo? Ok? Tipo uma viagem, comprar alguma coisa, nem que seja um carro novo, mesmo um carro novo ou um carrão sendo um passivo, tudo bem que a pessoa tenha, porque a ideia não é não viver e não aproveitar a vida, a ideia é comprar ativos e depois pensar no lazer, pensar no luxo, pensar em alguma coisa supérflua, essa é a ideia. Os pobres e a classe média compram futilidades com seu próprio suor e com a herança dos filhos. Um luxo verdadeiro é uma recompensa por ter investido e desenvolvido uma coluna de ativos. Por exemplo, quando minha mulher e eu auferimos uma renda maior com nossos apartamentos, ela comprou sua Mercedes. Ela não fez nenhum trabalho extra ou arriscou sua parte, porque os imóveis compraram o carro. Contudo, ela teve que esperar durante 4 anos, enquanto o portfólio de imóveis crescia. E finalmente começou a gerar renda extra suficiente para pagar o carro. Mas o supérfluo, a Mercedes, foi uma verdadeira recompensa, porque ela provou que sabia como aumentar a sua coluna de ativos. Então ela se presenteou com a Mercedes, né? Esse carro significa muito mais para ela do que apenas outro carro bonito. Significa que utilizou a sua inteligência financeira para adquiri-lo. Em vez disso, o que muita gente faz é comprar compulsivamente um carro ou outro bem de luxo a crédito. Podem estar se sentindo entediadas e desejam apenas um brinquedo novo. Comprar um supérfluo a crédito leva alguém mais cedo ou mais tarde a se ressentir, porque o endividamento se torna um ônus financeiro. Depois de dedicar o seu tempo e investir em seus negócios, você estará pronto para aprender o maior segredo dos ricos, o que os põe muito à frente da multidão. Gente, essa é a lição 3. Do capítulo 3, cuide do seu negócio. Então a gente já, aqui é o resumo, a gente já vai pro capítulo 4. Esse é o resumo do capítulo 3, que eu vou ler, vou deixar gravado no canal do YouTube, porque aqui eu não consigo deixar salvo os resumos. E amanhã a gente já começa com a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Então, que incrível, né? A diferença de profissão e de negócio. Isso eu achei incrível mesmo. Eu acho que, para mim, assim, ficou essa virada de chave, né? Porque quando a gente escuta falar que o melhor é ser empreendedor, que faculdade, universidade não é tudo e tal, a gente começa a pensar, puxa, mas é tão importante estudar, né, se aperfeiçoar numa profissão. Então, realmente, esse é o raciocínio, né, estudar, se aperfeiçoar na profissão, só que não ser aquela profissão, né? Qual é o seu negócio? Eu tenho uma empresa, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, estudei, me formei em fisioterapia, mas montei uma clínica, e aí a minha clínica de fisioterapia produz a minha renda, né? Então, assim, isso é um ativo.
Então, através do conhecimento, da faculdade, de todo estudo, de toda experiência, eu transformo aquela experiência em ativo e daí sim eu faço o dinheiro trabalhar para mim. Agora, se eu me formo como fisioterapeuta, ou sei lá, vou trabalhar numa clínica de uma outra pessoa, eu tô construindo a riqueza daquela outra pessoa, né? Qual a chave que virou para vocês aí? Me contem. Eu fiquei muito feliz porque eu gosto quando a gente lê, né? E na verdade eu acho que todas as leituras desse videobook foram muito claras até agora, assim, né? Eu acho muito legal isso porque ele tem uma maneira de expressar muito simples, assim, a gente consegue entender. E essa é a ideia de passar, né, para os filhos ou da gente mesmo entender e aplicar e começar a pensar no nosso dinheiro daqui para frente, como fazer realmente, né? Então tu vê aqui que ele fala, ó, o que é ativo para ele. Só recapitulando, ó, a Inês colocou, aprender sempre vai trazer clareza para as ações, exatamente. E tu vê, né, Inês, aqui ele falou que o que são ativos para ele, né? Daí ele falou aqui, quer ver, ó? Ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes. Qual é o tipo de ativo que sugiro que você e seus filhos adquiram, no ponto de vista dele? Daí ele menciona esses aqui, que é a chave do negócio. Negócios que não exijam a minha presença, sou o dono deles, mas não administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. O outro ativo, ações. E ações, daí a gente precisa aprender sobre aquilo. Lembra que ele falou que ele gostava de comprar imóveis, então ele aprendeu aquilo, ele gostava daquilo. Então, se a gente pensa em investir em ações ou títulos, né, a gente precisa aprender. Então, assim, tem ações de empresas elétricas, por exemplo, tem ações que provavelmente nunca vão estar em baixa. Então, tudo isso a gente precisa estudar. Aí tem um monte de gente, assim, eu tenho amigas mesmo que trabalham ensinando as pessoas essa arte do investimento financeiro, né? O outro é títulos, ações, títulos. O outro, imóveis que geram renda quando aluga, promissórias, royalties de propriedade intelectual como música, literatura, patentes. E tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Então é isso, gente. O que vocês acharam? Muito obrigada pela participação. Amanhã a gente começa no capítulo 4. Aqui. Então, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. Esse aqui. Certo? E a Suzane falou, mesmo que se trabalhe para uma empresa, é importante criar os seus ativos em paralelo. Exatamente. Se tu é feliz naquele emprego, se tu é realizado, se tu se sente, né, que aquilo é realmente uma coisa que te faz feliz, pode almejar um bom salário, uma boa renda, né, e cuidar para ter o custo fixo pessoal, né, da casa, da própria pessoa, mais baixo do que essa renda. Então, o dinheiro que sobra, investe em adquirir os ativos, né, paralelamente a isso, é verdade. Então tá, gente, obrigada pela companhia. Amanhã a gente continua às 11 horas, tá? Um beijo, eu vou deixar salvo aqui. Se vocês quiserem comentar esses comentários no post depois, eu agradeço, porque daí as outras pessoas vão ver e vão se empolgar também. Tchau, tchau. Ó, vou rever esse capítulo. Os passivos e ativos ainda se confundem. Ah, e tem também as primeiras aulas, Inês, dos ativos e passivos. Por exemplo, deixa eu só abrir um parênteses aqui dos ativos e passivos. Lembra que ele falou que um carro é considerado passivo? Porque o carro a gente gasta com imposto, a gente gasta com manutenção, a gente gasta com um monte de coisas. Porém,
Se esse carro ele é usado para fonte de renda, por exemplo, vamos supor que seja dono de um táxi, dono de um Uber. Esse carro ele vai ser instrumento de trabalho para gerar uma renda. Então esse carro vai ser como se fosse a empresa da pessoa. Nesse caso, esse carro não é passivo, e sim um ativo, entende? Então, por exemplo, a casa própria não é um ativo porque ela não gera renda. A gente mora e essa casa, ela não gera renda. Todo mês não entra um dinheiro através da casa. Pelo contrário, todo mês a gente precisa pagar, precisa fazer a manutenção, a gente precisa consertar coisas, a gente precisa pagar IPTU. Tudo isso é esse imóvel tirando dinheiro do nosso bolso, entende? E quando um ativo, o que é um ativo? Por exemplo, o teu trabalho, no momento em que tu começa a atender os teus clientes e gerar mentorias para as famílias e tal, o teu conhecimento virou um ativo, porque esse ativo, ele surgiu do teu conhecimento e acrescentou dinheiro pro teu bolso. Ele não tirou dinheiro do teu bolso, entende? Então, por que por exemplo, um psicólogo que trabalha numa clínica e ganha lá um salário fixo, vamos supor, ele não tem um negócio. Esse psicólogo, ele é funcionário. Então, ele está fazendo com que o dono da clínica enriqueça, porque a clínica é o ativo daquele dono da clínica, entende? E o psicólogo, ele poderia ser empreendedor e ele poderia ter o consultório dele. Então, aí ele ia usar o conhecimento da faculdade dele, os estudos, tudo que ele se especializou na profissão para fundar um negócio dele, entende? Então, aí é que eu gostei dessas páginas que separou bem o que é negócio e o que é profissão. Então, lembra que ele falou assim, quando ele chega num grupo de pessoas, o que você faz, qual é o seu negócio? As pessoas falam assim, eu sou banqueiro. Aí ele diz, banqueiro? Então você é dono de um banco? Não, eu trabalho para um banco. Ah, então você é bancário. Então você é funcionário de um banco, entende? Porque o banqueiro, sim, ele tem aquela empresa que o produto do banco é dinheiro, então gira aquele dinheiro e dos juros que são cobrados das pessoas vai aumentando o faturamento, vai gerando lucro, enfim, né? Então esse raciocínio foi muito legal. Não sei se te ajudei um pouquinho mais, Inês, a tirar essa dúvida aí do que é ativo e do que é passivo. Ficou um pouquinho mais claro para ti? Eu sei que tem um delay quando a gente faz uma pergunta e coisa assim, até chegar a resposta aqui demora um pouquinho. Mas na real é isso. Achou bom? Então tá. Espero ter ajudado. Foi um prazer a companhia de vocês. Amanhã a gente tá aqui de novo para começar o capítulo 4. Certo? Beijo, tchau, tchau. Bom dia. Boa terça-feira para vocês. Tchau, tchau.